Não sou adequada para nenhum homem, senhor, mas posso amar seus filhos. O gerente da pensão ficou parado na porta, de braços cruzados, olhando Grace de cima a baixo. Todas as meninas da sua idade já foram embora, Grace. Casaram-se, escolheram, encontraram um lugar para ir. E você? Não é adequada para ninguém? As mãos de Grace pararam no prato que ela estava lavando. As palavras soaram como um tapa, mas ela já as tinha ouvido antes, 2 anos atrás. Um altar de igreja. Ela estava em pé, com seu vestido de noiva, esperando. O noivo olhou para ela do outro lado do corredor, virou-se e foi embora. Sua única mensagem: você não é o que eu queria. Você não é adequada para nenhum homem. Os convidados assistiram. Sua família a renegou por trazer vergonha para eles. 6 meses depois, ela perdeu o bebê que carregava. O bebê dele. A criança que ela já havia chamado de Hope. Aquela frase nunca saiu da cabeça dela. Não, senhora. Grace secou as mãos, falando baixinho. Acho que não sou adequada para ninguém. O gerente sorriu satisfeito. Então é melhor começar a procurar trabalho. Esta casa fecha em 2 semanas. Grace ficou sozinha na cozinha, com $43 no bolso, sem família, sem ter para onde ir. Mas naquela noite, ela viu algo afixado no quadro de avisos da igreja. Um anúncio impresso, formal, mas desesperado. Precisa-se de cuidadora para 3 crianças. Mãe falecida. Pai trabalha muito. Salário alto. Vaga com alojamento. Entre em contato imediatamente. O endereço? North Shore State, o bairro mais rico de Chicago. Ela retirou o anúncio. Naquela noite, ela enviou um e-mail e gastou $40 nas roupas de segunda mão mais decentes que conseguiu encontrar. Restavam os 3 ex e uma réstia de esperança. O carro preto deixou Grace no portão da mansão Blackwood no final da tarde de sexta-feira. Ela saiu, com uma pequena bolsa na mão, e parou. 4 jovens já estavam lá, bonitas, confiantes, rindo juntas sobre o viúvo desesperado. Câmeras de segurança cobriam todas as paredes. Guardas estavam em posição de sentido. Aquela não era uma casa comum. Um homem estava sentado atrás de uma mesa de mogno na grande sala de estar. Alto, frio, olhos afiados como facas. 3 crianças estavam sentadas em um sofá de couro próximo, magras, silenciosas, estranhamente imóveis. As mulheres se aproximaram como se estivessem fazendo um favor a ele. A loira falou primeiro. Qual é o salário, Sr. Blackwood? 5.000 por mês. Ela riu. Para 3 crianças eu precisaria de 10.000. Minha própria suíte com jacuzzi e fins de semana de folga. Vou precisar de um auxílio para roupas. Esse trabalho vai estragar minhas peças de grife. Outra olhou para as crianças com repulsa mal disfarçada. Elas se comportam bem. Não tolero crianças difíceis. Nathan cerrou os dentes. Elas estão de luto. A mãe delas morreu há 4 meses. Isso é muito triste, disse a loira secamente. Mas sua oferta não é aceitável. Bom dia. Elas se viraram e foram embora, já rindo novamente. Nathan ficou sentado, derrotado. A criança mais nova, uma menina com cachos escuros, tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O coração de Grace se partiu. Ela deu um passo à frente antes que pudesse se conter. A última mulher se virou e a viu. Seus olhos se arregalaram com escárnio. O que você está fazendo aqui? Grace a ignorou. Caminhou direto para Nathan Blackwood. Sr. Blackwood, sou Grace Holloway. Enviei-lhe um e-mail. Ele olhou para ela, observou seu tamanho, seu vestido simples, suas mãos calejadas pelo trabalho. Ela esperou pela expressão familiar. Decepção, rejeição. Mas isso não aconteceu. A mulher ruiva riu com sarcasmo. Oh, isso é ótimo. Você acha que ele quer você? Olhe para si mesma. O rosto de Grace ficou vermelho. A velha vergonha surgiu, sufocando-a, mas ela se forçou a continuar olhando para Nathan. Forçou-se a dizer a verdade que estava gravada em sua alma. Não sou adequada para nenhum homem, disse ela com a voz trêmula. Eu sei disso. Eu sei disso há muito tempo. A sala ficou em silêncio. Até a mulher ruiva parou de rir. Grace olhou além de Nathan para as 3 crianças. A menina com lágrimas no rosto, o menino segurando a mão da irmã, a menina mais velha tentando tanto ser corajosa. Mas eu posso amar seus filhos, disse Grace, e sua voz se estabilizou. Eu posso cuidar deles, posso fazê-los se sentirem seguros, posso ser o que eles precisam, mesmo que não seja o que ninguém quer. Nathan olhou para ela. O momento se prolongou, doloroso, interminável. Então ele fez uma pergunta. Você vai ficar? Grace prendeu a respiração. Sim, ela sussurrou. Vou ficar. Nathan assentiu uma vez. Então ele se virou para sua filha mais nova e gentilmente a levantou.
Ele a colocou nos braços de Grace sem dizer uma palavra. A menina era leve como um pássaro, tremendo. Grace a segurou com cuidado, uma mão apoiando suas costas, a outra acariciando sua cabeça. A criança pressionou o rosto no ombro de Grace e chorou soluços ofegantes que pareciam ter sido reprimidos por meses. Esta é Mia, disse Nathan baixinho. Ela tem 3 anos. Aquela é Olivia. Ela tem 8. E Ethan tem 5 anos. Grace olhou para cada criança, memorizando seus rostos. Olivia a observava com olhos cautelosos. Ethan ainda segurava a mão da irmã, inseguro. Olá, disse Grace suavemente. Sou Grace. O que Grace não sabia era que acabara de entrar na família mais perigosa de Chicago. Nathan Blackwood não era apenas um viúvo. Ele era o rei de um império construído nas sombras, e seus inimigos não mediriam esforços para destruir tudo o que ele amava, incluindo ela. Se você quiser saber o que acontece a seguir, como Grace sobrevive nesse mundo perigoso e se o amor pode florescer nos lugares mais sombrios, clique no botão curtir e inscreva-se no canal. Compartilhe esta história com alguém que acredita que todos merecem uma segunda chance. Novos episódios são lançados todas as semanas. Não perca nenhum momento. Daniel não disse uma palavra enquanto levava Grace para pegar suas coisas. O carro preto brilhante deslizou pelas ruas mais pobres e parou em frente à pensão surrada onde Grace morava há 2 anos. Ela entrou e colocou algumas mudas de roupa em uma pequena bolsa. Tudo o que ela possuía neste mundo cabia perfeitamente em uma bolsa. Quando ela voltou para o carro, Daniel a observou pelo espelho retrovisor. Você sabe o que o Sr. Blackwood faz da vida? Grace congelou com a mão no cinto de segurança. Ela não respondeu. Daniel não insistiu, mas a pergunta pairou no ar como um aviso que se recusava a desaparecer. Quando o carro voltou para a propriedade dos Blackwood, Grace começou a notar o que havia perdido da primeira vez. Homens em ternos pretos estavam posicionados por toda parte. Eles se curvavam quando Nathan passava. Não era o tipo de reverência que um funcionário faz a um chefe, mas o tipo que um subordinado faz a um líder. Um homem abriu a porta do carro para ela. Seu paletó se moveu apenas o suficiente. Grace avistou um coldre escondido dentro dele. Seu coração acelerou. Ela olhou ao redor. Câmeras de segurança, uma cerca elétrica, cães de guarda. Aquela não era a casa de um empresário comum, era uma fortaleza. Grace ficou parada no saguão, segurando sua pequena bolsa na mão, e se perguntou o que estava fazendo ali. Devia fugir, mas para onde? Tinha $3 no bolso. Sem família, sem amigos, sem ninguém neste mundo que a quisesse. Então lembrou-se dos olhos de Mia, uma criança de 3 anos chorando em seu ombro, como se Grace fosse a única pessoa na Terra que pudesse salvá-la. Grace respirou fundo. Ela havia prometido que ficaria e iria cumprir essa promessa. O quarto de Grace ficava no 2º andar, ao lado dos quartos das crianças. Era maior do que o apartamento que ela costumava alugar. Uma cama grande, um armário vazio, uma janela com vista para um amplo jardim. Ela colocou a bolsa sobre a cama. Parecia patética no meio daquele quarto elegante como ela, como alguém que não pertencia àquele lugar. Mas agora ela estava na Liberty. A noite caiu. Grace deitou-se na cama, de olhos bem abertos, olhando para o teto. O som dos passos da patrulha vinha de fora, constante, implacável, a cada 15 minutos, como um relógio. Ela contava cada série de passos até perdê-los de vista. Uma batida na porta a fez estremecer. Daniel estava no corredor, segurando um pequeno telefone na mão. O Sr. Blackwood me disse para lhe dar isto. Ele colocou o telefone na palma da mão dela. Se algo acontecer, aperte o botão vermelho. A segurança chegará em 30 segundos. Grace olhou para o telefone, depois para Daniel. O que poderia acontecer? Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Algo passou por seus olhos. Algo que ela não conseguiu decifrar. Espero que nada, disse ele finalmente. Então se virou, seus passos ecoando pelo corredor até desaparecerem. Grace sentou-se na cama, o telefone pesado em sua mão. Onde ela estava? Em que tipo de mundo ela acabara de entrar? Mas antes que pudesse pensar mais, outro som chegou até ela. Choro, fraco, abafado. Do quarto ao lado, Mia. Grace levantou-se imediatamente. Ela não pensou em armas, em guardas, nos segredos obscuros envoltos nesta casa. Ela pensou apenas em uma criança de 3 anos, chorando sozinha à noite. Ela entrou no corredor e parou na porta de Mia. Os soluços estavam mais claros agora. Pequenos sons entrecortados, como um gatinho separado de sua mãe. Grace colocou a mão na maçaneta da porta. Estava gelada. Ela respirou fundo. Então, abriu a porta e entrou. O quarto estava envolto em escuridão. Mia estava sentada, encolhida na cama, um travesseiro apertado nos braços, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Quando viu Grace, ela não gritou nem recuou com medo. Simplesmente levantou os braços, como se estivesse esperando há muito tempo por alguém. Grace se aproximou e gentilmente a pegou no colo. Mia era leve como uma pena, suas costelas visíveis sob o tecido fino do pijama. Grace sentou-se na cadeira de balanço perto da janela e puxou a criança contra o peito. Ela não sabia o que dizer. Ela não era a mãe da menina. Ela era uma estranha. Mas Mia se agarrou a ela como um salva-vidas no mar à meia-noite. Então Grace fez a única coisa que sabia fazer. Cantou uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela antes de morrer. Sua voz não era bonita. Era um pouco áspera, um pouco instável. Mas Mia não se importava. Ela se aproximou ainda mais, o choro diminuindo até que restasse apenas o ritmo suave da respiração regular. Grace continuou cantando, continuou balançando na cadeira. Do lado de fora da janela, o céu lentamente clareava. Os primeiros raios de sol penetraram pelas cortinas. Mia se mexeu durante o sono. Então ela sussurrou uma única palavra que fez o coração de Grace parecer que alguém o havia apertado com força. Mamãe. Grace parou de cantar. Ela olhou para o rostinho, tranquilo durante o sono. Lágrimas escorreram. Não, querida, ela sussurrou. Eu não sou mamãe. Eu sou a Grace. Mas estou aqui. Estarei aqui. Nathan estava parado do lado de fora da porta. Grace não sabia há quanto tempo ele estava ali. Quando ela ergueu a cabeça, seus olhos se encontraram. Ele ainda estava de terno, com a gravata afrouxada, o cansaço estampado no rosto. Eram 4 da manhã. Ele tinha acabado de voltar do trabalho, o tipo de trabalho sobre o qual Grace não ousava perguntar. Ele olhou para a filha dormindo tranquilamente em seus braços. Pela primeira vez em 4 meses, algo mudou em seu olhar. Não era mais o homem da casa olhando para a empregada. Era algo mais profundo do que isso, mais suave. Então ele se virou. Seus passos ecoaram pelo corredor em direção ao escritório, evitando o que vinha evitando há 4 meses. Uma semana se passou. Mia começou a se agarrar a Grace como uma sombra. Ela não deixava ninguém mais alimentá-la. Não deixava ninguém mais embalá-la para dormir. Só Grace. Ethan era diferente. O menino de 5 anos não falava nem uma única palavra, mas seguia Grace para todos os lugares. Para a cozinha, para o jardim, para o quarto dela, para baixo das escadas. Uma sombra silenciosa. Grace não o forçava a falar. Ela simplesmente falava com ele como se ele estivesse respondendo. Dia lindo, não é, Ethan? Silêncio. Você quer um biscoito? Silêncio. Acho que essas flores têm uma cor tão linda. Silêncio. Mas Grace não desistiu. Ela continuou falando. Continuou esperando. No 8º dia, Grace encontrou Ethan no quintal. Ele estava lá ajoelhado na terra, suas pequenas mãos arranhando o solo duro. À sua frente estava um pardal morto, ainda na grama. Grace se aproximou. Ela não perguntou o que ele estava fazendo. Apenas se ajoelhou ao lado dele. Pegou um pequeno graveto e começou a cavar. A terra estava compacta, difícil de quebrar, mas ela não parou. Ethan olhou para ela, com os olhos arregalados de surpresa. Então ele também pegou um graveto e começou a cavar com ela. Eles cavaram em silêncio. Quando o buraco ficou profundo o suficiente, Grace colocou o pássaro dentro dele com cuidado. Ela o cobriu novamente com terra. Quando terminou, ela olhou para Ethan. Você quer dizer alguma coisa para ele? Silêncio, longo e pesado. Grace esperou. Então Ethan abriu a boca. Sua voz saiu rouca, como se não fosse usada há muitos meses. Minha mãe se foi como este pássaro. Grace sentiu como se tivesse levado uma facada no peito. Ela o puxou para seus braços e o abraçou com força. Sua mãe não desapareceu. Ela sussurrou em seus cabelos. Ela só está em um lugar que você ainda não pode alcançar. Mas ela ainda te ama, chorou Ethan. Pela primeira vez desde que sua mãe morreu, os soluços saíram daquele pequeno corpo crus e sufocantes. Grace o abraçou até que não houvesse mais lágrimas para chorar. Naquela noite, Nathan chegou em casa mais cedo do que o normal. Ele ficou do lado de fora da porta da sala de jantar, observando Grace alimentar as crianças. Mia sentou-se no colo de Grace, insistindo para ser alimentada com a colher. Ethan sentou-se bem perto dela, olhando para cima de vez em quando com os olhos ainda vermelhos. Nathan não entrou, mas ficou ali observando em silêncio. Pela primeira vez em 4 meses, ele viu seus filhos não mais se movendo como fantasmas. E a mulher que tinha feito isso não era ninguém importante. Apenas a garota que todo mundo dizia que não merecia ninguém. Da escada, outro par de olhos observava. Olivia, de 8 anos, estava parada nas sombras, olhando para a cena abaixo. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos estavam frios, cautelosos.
Ela tinha visto 5 mulheres irem e virem em 4 meses. Ela não confiava mais em ninguém, nem mesmo nessa mulher. Olivia era a última barreira que Grace tinha que superar. E essa barreira era mais alta do que qualquer outra que ela já tivesse enfrentado. Eu consigo cuidar de mim mesma. Não preciso de você. Essa era a resposta de Olivia a todas as ofertas que Grace fazia. Grace queria ajudá-la com o dever de casa. Eu consigo cuidar de mim mesma. Grace queria preparar o café da manhã para ela. Não preciso de você. Grace queria escovar o cabelo dela. Olivia se virava e se recusava a responder. Grace observava a menina de 8 anos tentar fazer tudo sozinha. Fazer o café da manhã para os mais novos, queimar a comida, fazer o dever de casa, errar, cuidar de Mia quando ela chorava à noite, se desgastando. Olivia ficava mais magra a cada dia. As olheiras sob seus olhos ficavam mais profundas, mas ela não aceitava ajuda. Nem de Grace, nem de ninguém. Grace não insistia. Ela simplesmente ficava por perto, esperando como havia esperado Ethan finalmente falar. Uma tarde, o telefone da sala tocou. Olivia atendeu antes que alguém pudesse reagir. Vovô. Sua voz mudou. Ficou mais dura. Sim. Não, eu não quero. Eu disse que não quero. Ela bateu o fone. Seu rosto ficou pálido como papel. Grace estava por perto e viu tudo. Você está bem, querida? Perguntou suavemente. Olivia não olhou para ela. O vovô disse que virá nos buscar. Então a menina se afastou, seus passos pesados na escada. Grace ficou onde estava, uma vaga inquietação surgindo em seu peito. Vovô, leve as crianças. Essas palavras soaram mais como uma ameaça do que uma promessa. 2 horas da manhã. Grace estava deitada na cama quando ouviu barulho vindo do banheiro. Água correndo e choro. Ela se levantou e foi até o corredor. A luz se espalhava pela fresta sob a porta do banheiro. Ela a empurrou e seu coração quase se partiu. Olivia estava ajoelhada no chão, ambas as mãos mergulhadas em uma bacia de água fria, esfregando um pequeno vestido floral. Lágrimas corriam por suas bochechas e desapareciam na água. Mamãe me disse que eu tinha que manter este vestido limpo. Ela soluçou. Eu prometi a ela, eu prometi. Mas eu o sujou, eu estraguei tudo. Grace não falou nada. Ela apenas se sentou no azulejo ao lado dela, sem tocar, sem forçar, apenas lá. Olivia continuou esfregando, continuou chorando. O som de seus soluços sufocados encheu o banheiro vazio. Você está tão cansada, não é? Grace perguntou baixinho. As mãos de Olivia ficaram imóveis. Ela olhou para o vestido, seus ombros tremendo em ondas. Eu tenho que cuidar deles pela mamãe, ela sussurrou. Ela me disse que eu sou a mais velha. Ela me disse que eu tinha que ser forte. Ela me disse que eu tinha que cuidar do Ethan e da Mia. Mas ela não conseguiu terminar. O choro explodiu sem mais contenção. Não era o choro de uma criança fazendo beicinho. Era o choro de uma criança que carregava um fardo muito pesado há muito tempo. Você ainda é a mais velha, disse Grace, e sua própria voz tremeu. Mas você também é apenas uma menina de 8 anos. Você tem o direito de ficar triste. Você tem o direito de sentir saudades da sua mãe. Você tem o direito de ficar cansada. Você não precisa ser forte a cada segundo de cada dia. Olivia levantou a cabeça, os olhos vermelhos fixos em Grace. Mas se eu não for forte, quem vai cuidar deles? Eu vou, disse Grace. Eu estou aqui agora. Você pode descansar. Você pode ser uma criança. Você pode deixar outra pessoa cuidar de você. Pela primeira vez, Olivia não disse, eu não preciso de você. Ela apenas ficou sentada ali e chorou até não ter mais lágrimas. Na manhã seguinte, Grace bateu na porta de Olivia. A menina estava sentada diante do espelho tentando trançar o cabelo, sem sucesso. Fios saíam em todas as direções, recusando-se a se comportar. Deixe-me ajudar, disse Grace. Olivia hesitou por um momento. Então ela assentiu. Grace sentou-se atrás dela e gentilmente escovou seu cabelo. Ela se lembrou de todas as vezes que observou mães no parque trançando o cabelo de suas filhas. Todos os estilos que ela secretamente desejava que alguém fizesse para ela. Ela começou a fazer 2 pequenas tranças amarradas com fitas nas pontas, exatamente como tinha visto nas fotos da falecida mãe das crianças penduradas na parede. Olivia olhou no espelho. Seus olhos se arregalaram. Então lágrimas brotaram novamente. Como você sabe disso? Ela sussurrou. Minha mãe sempre trançava meu cabelo assim. Grace engoliu em seco. Eu apenas adivinhei, disse ela suavemente. Mas a verdade era que ela estudava aquelas fotos todos os dias, tentando aprender a amar essas crianças da mesma forma que a mãe delas amava. Olivia se virou. Ela olhou para Grace por um longo tempo. Então,
ela fez algo que Grace nunca esperava. Ela a abraçou. Braços pequenos envolveram o pescoço de Grace, segurando-a com força, como se tivesse medo de que Grace pudesse desaparecer. Obrigada, ela sussurrou. Grace a abraçou de volta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A partir daquele dia, Olivia não a chamou mais de senhorita. Ela passou a chamá-la de Mamãe Grace. Mamãe Grace, estou com fome. Mamãe Grace, terminei meu dever de casa. Mamãe Grace, você pode nos contar uma história hoje à noite? A última barreira havia caído. E Grace, a mulher que todo mundo dizia que não merecia ninguém, finalmente se tornou mãe de 3 crianças. Tudo começou a mudar através das menores coisas. Nathan começou a voltar para casa para jantar. Pela primeira vez em 4 meses desde a morte de sua esposa, ele se sentou à mesa com seus filhos. Ele não falou muito, simplesmente ficou sentado ali, observando Gray dar colheradas de arroz na boca de Mia, lembrando Ethan de comer seus vegetais, limpando os lábios de Olivia. Ele parecia estar tentando memorizar cada momento, como se tivesse medo de que, se piscasse, tudo desaparecesse. Papai, me pegue no colo. Mia estendeu os braços para Nathan, seus grandes olhos brilhando de esperança. Nathan levantou-se e pegou sua filhinha nos braços, mas o movimento foi desajeitado, rígido, como se ele tivesse esquecido como ser pai, como se os últimos 4 meses tivessem afastado tanto seus filhos que agora ele não sabia mais como aproximá-los novamente. Grace viu tudo. Ela viu o homem poderoso que toda Chicago temia, tremendo enquanto segurava sua filha de 3 anos. Ela viu a dor em seus olhos, o medo, a culpa, e ela entendeu. Ele não era um pai ruim. Era um homem tentando aprender a amar novamente depois de perder a mulher que mais amava. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Grace sentou-se sozinha na cozinha. Ela não conseguia dormir. Muitos pensamentos, muitos sentimentos. Ela preparou uma xícara de chá, sentou-se à mesa e ficou olhando pela janela escura. Passos a fizeram se virar. Nathan estava parado na porta da cozinha, ainda de camisa, com um copo de bebida na mão. Você também não consegue dormir? Perguntou ele. Grace balançou a cabeça. Nathan sentou-se à sua frente. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Então Nathan falou com voz baixa e cansada. Minha esposa foi baleada porque era minha esposa. Grace não disse nada. Ela apenas ficou ali esperando. Ela estava pegando as crianças na escola. No meio do dia, em uma rua movimentada, atiraram nela bem na frente das crianças. A voz de Nathan tremia. Eu não consegui protegê-la. Eu tenho um império. Tenho centenas de homens que morreriam por mim. E não consegui proteger a mulher que amava. Ele olhou para a sua bebida, com os olhos vermelhos. Tenho medo. Medo de não conseguir proteger as crianças também. Medo de que um dia os meus inimigos levem o que me resta. Grace estendeu a mão por cima da mesa e pousou-a suavemente sobre a dele. Você está a tentar, disse ela suavemente. Você está tentando protegê-los. Você está tentando ser um pai melhor. Isso é o que importa. Nathan olhou para a mão dela sobre a sua. Ele não a afastou. E você? Perguntou ele após outro longo silêncio. De onde você veio? Por que está aqui? Na casa de um homem como eu. Grace hesitou. Ela não contava sua história para ninguém há 2 anos. Mas algo nos olhos de Nathan a fez querer abrir a porta que mantinha trancada. Talvez porque ele acabara de colocar sua própria dor sobre a mesa. Talvez porque, pela primeira vez, ela sentisse que alguém realmente queria ouvir. 2 anos atrás, eu estava no altar com um vestido de noiva. Ela começou. O noivo olhou para mim do outro lado da igreja. Então ele se virou e foi embora. Ele disse que eu não era digna de nenhum homem. Ela engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Minha família me renegou porque eu os envergonhei. 6 meses depois, perdi o bebê que estava esperando. O bebê dele, eu a chamei de Hope. Nathan olhou para ela, não com a pena que ela conhecia muito bem, mas com compreensão, o olhar de alguém que havia perdido o que mais importava. Hope, ele repetiu. Hope, era a única coisa que eu tinha naquela época, disse Grace. E então eu a perdi. Uma batida na porta interrompeu o momento. Daniel estava no corredor, com o rosto tenso pela urgência. Sr. Blackwood, há algo. Nathan levantou-se e seguiu. Poucos minutos depois, ele voltou para a cozinha. Sua expressão havia mudado, mais fria, mais alerta. Alguém está vigiando a casa, disse ele. Grace levantou-se com o coração batendo mais rápido. Quem? Não sei. Pode ser um rival. Pode ser outra pessoa. Ele olhou para ela com preocupação nos olhos. Tenha cuidado. Se algo acontecer, aperte o botão vermelho no telefone que Daniel lhe deu. Ele virou-se para sair, mas parou. Olhou para ela.
Grace foi a primeira vez que ele disse o nome dela. Obrigado por ficar, por amar meus filhos quando eu não sabia como amá-los. Então ele se foi, seus passos desaparecendo pelo corredor até sumirem. Grace ficou sozinha na cozinha, com o coração acelerado. Ela não sabia se era medo ou outra coisa. Naquela noite, ela deitou na cama com os olhos bem abertos, olhando para o teto. Os passos da patrulha lá fora estavam mais frequentes do que o normal. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim. Formas escuras se moviam por toda parte. Segurança reforçada. Lanternas varriam cada cerca viva. Algo estava chegando. Ela podia sentir isso como uma tempestade se aproximando do horizonte. E ela, uma mulher com $3 e um coração partido, estava no centro disso sem nem mesmo saber. Na manhã seguinte, um carro esportivo preto parou bruscamente em frente ao portão da propriedade. Grace estava dando café da manhã às crianças na cozinha quando ouviu o clique agudo de saltos altos batendo no chão de mármore. Uma mulher entrou, alta e elegante, com cabelos pretos curtos e bem arrumados, vestindo um terno cinza perfeitamente ajustado. Ela olhou Grace de cima a baixo com olhos afiados como lâminas. "Quem é você?" Sua voz era gelada. Grace colocou a colher na mesa e se levantou. "Sou Grace Holloway. Cuido dos filhos do Sr. Blackwood. Eu sei que você cuida das minhas sobrinhas e do meu sobrinho. Estou perguntando quem você é, de onde você veio, o que a trouxe aqui." Antes que Grace pudesse responder, Nathan entrou na cozinha. "Sofia, você veio sem avisar." Sophia Blackwood, irmã de Nathan, uma das melhores advogadas de Chicago. Grace tinha ouvido Daniel mencionar ela. "Não preciso avisar para entrar na casa do meu irmão", Sophia respondeu. "Especialmente quando você contrata uma completa estranha para morar com as crianças." Ela se virou para Grace. "Não é nada pessoal, mas preciso saber quem você é antes de deixá-la ficar perto da minha família." Sophia passou a manhã inteira investigando Grace. Ela questionou as crianças primeiro. Olivia se posicionou na frente de Grace como uma pequena guerreira. "Tia Sophia, mamãe Grace é boa. Ela cuida de nós. Ela não vai embora como os outros." Ethan segurou a mão de Grace e não a soltava. Mia subiu no colo de Grace e envolveu seus braços firmemente em torno do pescoço de Grace. Sophia observou tudo com olhos que não perdiam nada. Então ela verificou o passado de Grace. Abandonada no altar. Perdeu seu filho, renegada pela família. Sem antecedentes criminais. Sem motivos obscuros. Apenas uma mulher sem nada aqui, porque não tinha outro lugar para ir. No final da manhã, Sophia sentou-se em frente a Grace na sala de estar. Seu olhar havia suavizado um pouco. "Você parece verdadeira", disse ela. "Não confio em ninguém perto desta família. Mas minhas sobrinhas e meu sobrinho confiam em você. E eles não se enganam sobre as pessoas." Grace não sabia o que dizer. Ela apenas acenou com a cabeça. À tarde, outro carro parou no portão, mas desta vez não era um aliado. Um Rolls-Royce prateado reluzente. O motorista abriu a porta. Um casal mais velho saiu, vestido com roupas caras, joias brilhando à luz, olhos frios como gelo. Richard e Catherine Thornton, os avós maternos das crianças. Grace reconheceu Catherine no momento em que a viu. Ela tinha os mesmos olhos da falecida esposa de Nathan nas fotos nas paredes. Eles entraram como se fossem os donos do lugar. Catherine olhou para Grace, os lábios apertados em uma linha fina. "Quem é essa? A nova empregada?" Sua voz transbordava desprezo. "Ela não parece muito limpa." Grace sentiu o calor subir ao rosto, a vergonha familiar crescendo rapidamente, mas ela não baixou a cabeça. Ela havia aprendido a se manter ereta nessa casa. Nathan saiu e ficou ao lado dela. "Ela cuida dos meus filhos, e você não pode falar assim dela." Richard Thornton deu uma risada curta e zombeteira. "Nathan, meus netos precisam de um ambiente melhor do que viver na casa de um criminoso com uma empregada gorda." Nathan cerrou os dentes. "Você não tem nenhum direito sobre meus filhos", Catherine falou, com uma doçura falsa e dissimulada. "Eles são nossos netos, sangue da nossa filha. Elizabeth não gostaria que seus filhos fossem criados neste ambiente." "Não diga o nome da minha esposa", disse Nathan, com uma voz fria como pedra. Richard deu um passo à frente. "Faremos o que for necessário para protegê-los, mesmo que tenhamos que recorrer à lei." A ameaça pairou no ar. Nathan não disse mais nada. Ele apenas ficou parado ali, parecendo que poderia queimar o casal com os olhos. Por fim, os Thornton se viraram, entraram no carro e foram embora. Depois que eles partiram, Sophia puxou Nathan para dentro do escritório. Grace ficou do lado de fora da porta e ouviu cada palavra. "Eles estão planejando algo", disse Sophia. "Ouvi dizer que contrataram advogados, uma equipe jurídica completa."
Eles não têm caso, respondeu Nathan. Eu sou o pai deles. Eles vão criar um. A voz de Sophia ficou grave. O que você é aos olhos da lei? Um chefe da máfia? Sua casa foi alvo de um ataque e você tem uma mulher estranha morando aqui, sem nenhuma ligação legal com você. Silêncio. Então Sophia acrescentou. Fique mais quieta agora. Eles vão usá-la contra você. Grace. Grace deu um passo para trás, com o coração batendo descontroladamente. Ela entendeu. Ela não estava apenas enfrentando o mundo sombrio de Nathan. Ela estava enfrentando uma família poderosa disposta a fazer qualquer coisa para levar as crianças que ela amava. E ela, uma mulher sem nada, poderia ser a primeira vítima sacrificada nessa guerra. Uma semana após a visita dos Thornton, tudo parecia ter se acalmado. Grace tentou não pensar na ameaça deles. Ela se concentrou nas crianças, nas refeições, nas histórias para dormir, nos raros momentos de paz que essa casa às vezes oferecia. Naquela noite, ela se sentou na cama do quarto de Olivia, com as 3 crianças reunidas ao seu redor. Mia estava enrolada em seu colo, seus dedinhos segurando a blusa de Grace. Ethan descansava a cabeça no ombro dela, com os olhos semicerrados. Olivia sentava-se ao lado dela, com as pernas encolhidas no colchão, ouvindo cada palavra. Grace lia um conto de fadas sobre uma menina pobre que encontrou a felicidade, sobre uma família reunida. Sua voz era suave e uniforme, como uma canção de ninar, paz, felicidade. Pela primeira vez na vida, Grace sentiu que pertencia a algum lugar. Então os tiros ecoaram. Bang, bang, bang. Um após o outro, bem perto da janela. As luzes se apagaram. A escuridão tomou conta do quarto. Mia gritou, um som que rasgou a noite. Ethan ficou rígido, incapaz de respirar, com os olhos arregalados na escuridão. Olivia envolveu o irmãozinho com os braços, tremendo da cabeça aos pés. Os tiros continuavam, gritos, passos correndo, vidros quebrando. Grace não entrou em pânico. Ela não teve tempo para entrar em pânico. Havia apenas um pensamento em sua mente: proteger as crianças. Sigam-me agora mesmo. Sua voz estava estranhamente calma. Ela levantou Mia com um braço e segurou a mão de Ethan com o outro. Olivia, segure a mão dele. Eles correram pela escuridão. Grace sabia o caminho. Nathan a havia mostrado anteriormente. A sala de pânico no final do corredor, uma porta de aço escondida atrás de um espelho. Ela empurrou o espelho para o lado e digitou o código com os dedos trêmulos. A porta se abriu. Ela empurrou as crianças para dentro, entrou atrás delas e bateu a porta. Escuridão total. Ela se abaixou no chão e puxou as 3 crianças para seus braços. Mia soluçava incontrolavelmente, tremendo como uma folha. Ethan ainda não conseguia falar, apenas ofegava com dificuldade. Olivia tentava ser forte, mas lágrimas escorriam por suas bochechas. Vai ficar tudo bem, sussurrou Grace, abraçando-os com mais força. Estou aqui. Ninguém pode machucar vocês. Prometo. Os tiros lá fora continuavam mais distantes, mais próximos, depois mais distantes novamente. Mamãe Grace, soluçou Mia. Estou com medo. Estou com muito medo. Grace beijou sua testa. Eu sei, querida. Também estou com medo. Mas temos um ao outro. Vamos ficar bem. Ela começou a cantar a mesma canção de ninar que cantara para Mia na primeira noite. Sua voz tremia, áspera e fraca. Mas ela continuou cantando. As crianças se apertaram contra ela, ouvindo sua canção da mesma forma que se ouve um batimento cardíaco e acredita que ele significa vida. Lá fora, o inferno estava se instalando. Marcus Webb, o maior rival de Nathan, havia lançado um ataque. 20 homens armados, totalmente equipados. Eles invadiram a parede leste, onde as câmeras tinham um ponto cego. Nathan e seus homens lutaram no escuro. Tiros, gritos, corpos caindo no chão. Daniel levou um tiro no ombro e continuou lutando. De qualquer forma, Nathan se movia como um tigre encurralado. Ele não estava pensando em si mesmo. Ele pensava apenas em seus 3 filhos em algum lugar dentro daquela casa. Ele tinha que protegê-los, não importasse o custo. A luta se prolongou por quase 1 hora. Por fim, os atacantes foram repelidos. Marcus Webb recuou, deixando para trás homens armados capturados e mortos. Nathan invadiu a casa, ignorando o sangue que jorrava de um ferimento em seu braço. Onde estão meus filhos? Ele gritou. Onde está a Grace? Daniel apontou para o corredor. A sala de pânico. Eu a vi levar as crianças para lá antes das luzes se apagarem. Nathan correu. Ele digitou o código, abriu a porta e os viu. Grace sentada no chão com seus 3 filhos nos braços. Todos os 4 estavam chorando, mas estavam seguros, estavam vivos. Papai! Mia gritou quando viu Nathan. Papai! Mamãe Grace nos salvou. Ela nos trouxe para cá. Ela cantou para nós. Ela disse que ninguém iria nos machucar.
Nathan caiu de joelhos. Ele puxou os 4 para seus braços. Grace também. Ele os abraçou como se temesse que, no momento em que os soltasse, eles desaparecessem. E então ele chorou. Nathan Blackwood, o chefe da máfia de Chicago, o homem que toda a cidade temia, chorando como uma criança. Sinto muito, ele disse com a voz embargada. Desculpe, eu coloquei você em perigo. Eu não protegi você. Grace levou a mão à bochecha dele. Você não precisa se desculpar, disse ela gentilmente. Você só precisa estar aqui. Você só precisa estar com eles. Isso é o que mais importa. Nathan olhou para ela, para a mulher que abraçou seus filhos no escuro enquanto balas explodiam lá fora. Para a mulher que cantou para eles até ficarem em segurança, mesmo estando ela mesma apavorada. Para a mulher que o mundo inteiro dizia que não merecia ninguém. Obrigado, ele sussurrou, apertando a mão dela. Obrigado por salvar meus filhos. Você, a maneira como ele disse isso mudou tudo. Não, senhorita, não, Grace. Você, íntimo e sem defesas. E naquele momento, em meio aos escombros e ao cheiro forte de pólvora, algo mudou entre eles. Algo que nunca poderia ser desfeito. A notícia do ataque se espalhou como fogo pelos jornais, televisão e mídias sociais. O chefe da máfia, a propriedade de Nathan Blackwood, atacada, tiros à noite, crianças dentro, e isso era tudo que a família Thornton precisava. 3 dias após o ataque, uma equipe de advogados apareceu no portão da propriedade com uma ordem judicial. Richard Thornton havia entrado com um pedido de custódia de seus netos. As razões listadas eram inúmeras. Nathan Blackwood era um criminoso perigoso. O ambiente não era seguro para crianças. O recente ataque era uma prova clara disso. E havia mais uma coisa sublinhada em negrito na petição. Um relacionamento impróprio com a empregada, prejudicando a moralidade e o desenvolvimento das crianças. Grace leu essa linha e suas mãos começaram a tremer. Eles estavam usando-a contra Nathan, exatamente como Sofia havia avisado. A entrevista aconteceu ali mesmo, na sala de estar da propriedade. O advogado dos Thornton era um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e olhos frios como pedra. Ele sentou-se à frente de Grace com uma pilha grossa de arquivos à sua frente. Nathan queria ficar, mas o advogado exigiu uma entrevista privada. Sofia ficou do lado de fora da porta, com o rosto tenso como um fio. Senhorita Holloway, começou o advogado com uma voz falsamente doce. Onde você dorme nesta casa? Grace respirou fundo. Tenho meu próprio quarto no 2º andar, ao lado dos quartos das crianças. Ao lado dos quartos das crianças. Conveniente, não é? Ele anotou algo. Quanto você recebe para fingir que ama essas crianças? O rosto de Grace ficou vermelho. Não estou fingindo, eu amo essas crianças. Amor, ele zombou. Você apareceu do nada. Sem família, sem amigos. Ninguém entrou em contato com você durante todo o tempo em que esteve aqui. Por que isso, senhorita Holloway? Onde está sua família? Por que eles não se importam se você está viva ou morta? As palavras atingiram Grace como lâminas cravadas em seu peito. Ela se lembrou do dia em que foi abandonada no altar. Lembrou-se do desprezo nos olhos de seus pais quando disseram que não tinham mais uma filha chamada Grace. Lembrou-se da noite em que perdeu seu filho sozinha no hospital, sem ninguém para visitá-la. Mas ela não chorou. Não deixaria que ele visse sua fraqueza. Minha família me abandonou, disse ela com voz firme. Mas isso não tem nada a ver com o quanto eu me importo com essas crianças. Estou aqui porque as amo. Não por dinheiro, não por Nathan Blackwood. Por elas. Depois de Grace vieram as crianças. O advogado entrevistou cada uma delas. Olivia foi a primeira. A menina sentou-se ereta, com os olhos fixos no homem desconhecido. Você chama Grace de Mamãe Grace. Quem lhe disse para fazer isso? Ninguém me disse. Olivia respondeu de forma clara e firme. Eu quis chamá-la assim. Ela cuida de mim. Ela me ama. Ela ficou comigo quando eu chorei porque sentia saudades da minha mãe. A vovó e o vovô podem fazer isso? O advogado não respondeu. Ethan foi o próximo. O menino tremia, com os olhos baixos para o chão. Você tem medo nesta casa? O advogado perguntou. Ethan balançou a cabeça. Do que você tem medo? Silêncio por um momento. Então Ethan ergueu o rosto, sua voz rouca e áspera. Tenho medo de perder a mamãe Grace. Tenho medo que ela vá embora como minha mãe. Não quero perder mais ninguém. Mia foi a última. A menina de 3 anos chorou desde o momento em que entrou na sala até o fim da entrevista. Ela se agarrou a Grace e se recusou a soltá-la. Mamãe Grace. Mamãe Grace. Não vá embora. Não deixe eles levarem a mamãe Grace. O advogado tentou fazer perguntas, mas Mia não respondeu. Ela apenas chorava e se agarrava a Grace como se sua própria respiração dependesse da presença da mulher.
Uma semana depois, o tribunal convocou uma audiência de emergência. A juíza era uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos e rosto inexpressivo. Ela se sentou atrás do banco elevado, olhando para os dois lados. A família Thornton, de um lado, com sua formidável equipe jurídica, e Nathan e Grace do outro, representados apenas por Sofia. Depois de analisar as provas, a juíza declarou: o tribunal considera que é necessária uma investigação mais aprofundada sobre o ambiente em que as crianças vivem. No entanto, a questão de uma mulher morar na casa sem ter uma relação legal com a família deve ser resolvida imediatamente. Grace sentiu o sangue em seu corpo congelar. Grace Holloway tem 72 horas para deixar a casa do Sr. Blackwood. Se ela permanecer após esse prazo sem ter uma relação legal com a família, o tribunal considerará colocar as crianças sob custódia temporária até que uma decisão final seja tomada. 72 horas, 3 dias. Grace sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Ela tinha que sair ou as crianças seriam levadas embora. Não havia outra escolha. No caminho para casa, ninguém falou nada. As crianças se apertaram contra Grace, como se tivessem medo de que ela desaparecesse a qualquer momento. Quando chegaram à propriedade, Olivia agarrou a mão de Grace com os olhos vermelhos e molhados. "Você não vai embora, vai?" perguntou ela com a voz trêmula. Você prometeu que ficaria." Grace olhou para a menina de 8 anos que a encarava com uma mistura de esperança e medo. Ela queria dizer que ficaria, queria prometer que tudo ficaria bem, mas não podia. Não dessa vez, porque se ficasse, as crianças seriam levadas. E se fosse embora, quebraria a promessa que lhes fizera. Ela não conseguia responder. Ela apenas puxou Olivia para um abraço apertado, lágrimas escorrendo por suas bochechas, e rezou por um milagre que sabia que nunca aconteceria. A casa estava coberta por um manto de silêncio. Grace sentou-se na cama com sua pequena bolsa aberta à sua frente. Ela olhou para as poucas peças de roupa que possuía, ainda suficientes para caber em uma única bolsa, assim como no dia em que chegou. Ela começou a dobrar cada peça e colocá-la dentro da bolsa. Suas mãos tremiam, lágrimas caíam, mas ela não parava. Se ela fosse embora, os Thornton perderiam a desculpa para levar as crianças. Se ela fosse embora, Nathan não seria acusado de um relacionamento impróprio. Se ela fosse embora, as 3 crianças que ela amava poderiam ficar com o pai. Ela tinha que ir, mesmo que isso significasse que seu coração se despedaçaria. "O que você está fazendo?" A voz de Nathan veio da porta. Grace não se virou. Ela não suportava olhar para ele. "Estou salvando seus filhos indo embora." Os passos dele se aproximaram. Grace sentiu o calor dele logo atrás dela. "Não deixando que eles perdessem tudo por minha causa," ela sussurrou. "Eu sou a razão pela qual os Thornton têm um caso. Eu sou sua fraqueza. Se eu for, se você for, vou perder você." Nathan segurou seus ombros e a virou para encará-lo. Seus olhos estavam vermelhos na escuridão. "Não posso perder você, Grace. Não posso. Você precisa ir." Grace tentou se soltar. "Pelas crianças. Porque eu te amo." As 3 palavras deixaram Grace paralisada. Nathan a encarou como se seu olhar pudesse incendiá-la. "Eu te amo," ele disse novamente. "Não sei quando aconteceu. Talvez na noite em que você pegou a Mia no colo e ela dormiu tranquilamente pela primeira vez em 4 meses. Talvez no dia em que o Ethan voltou a falar depois de enterrarmos aquele pássaro. Talvez no momento em que a Olivia começou a chamá-la de Mamãe Grace. Talvez na noite em que você segurou meus filhos no quarto de pânico, enquanto as balas voavam lá fora. Não sei o momento exato, mas sei que te amo. Eu te amo, Grace Holloway." As lágrimas de Grace se soltaram. Ela esperou a vida inteira para ouvir alguém dizer essas palavras. E agora, quando finalmente ouviu, elas vieram do único homem que ela teve que deixar. "É por isso que eu tenho que ir," ela soluçou. "Porque eu também te amo. Eu te amo. Amo Olivia, Ethan, Mia. Amo demais essa família. Demais para vê-los perder tudo por minha causa." Nathan a puxou para seus braços, segurando-a como se tivesse medo de que ela se dissolvesse contra ele. "Fique," ele sussurrou em seus cabelos. "Fique e lute comigo. Você não pode vencer o tribunal. Eu posso tentar." Sua voz tremia com você. "Podemos tentar juntos." Eles ficaram ali no escuro, abraçados. E Grace queria acreditar. Ela queria acreditar que eles poderiam vencer, mas já havia perdido demais na vida. A esperança a assustava. Acreditar e depois perder novamente a assustava ainda mais. Madrugada, 4 horas. O céu ainda estava escuro como breu. Grace estava parada na porta do quarto com a bolsa na mão. Ela decidiu que iria embora pelas crianças, por Nathan, pelo amor que sentia
e que era grande demais para deixá-lo sofrer por sua causa. Ela entrou no corredor, tentando não fazer barulho. Desceu as escadas, um degrau de cada vez. Estava quase na porta da frente, a apenas alguns passos de distância. Você vai embora sem dizer nada. A voz de Olivia surgiu da escuridão. Grace parou de repente. Ela se virou. Olivia estava no final da escada, com os olhos inchados e o cabelo despenteado. Ela chorou a noite toda. Olivia, você prometeu. A voz da menina tremia desde o início. Você prometeu que ficaria. Você disse que eu não precisava confiar em você imediatamente. Apenas deixá-la tentar. Eu deixei você tentar. Eu confiei em você e agora você vai embora. Pequenos passos soaram na escada. Ethan apareceu, esfregando os olhos, o rosto molhado de lágrimas. Em seguida, Mia descendo correndo de pijama, soluçando copiosamente. Mamãe Grace, não vá! Mia se jogou em Grace e envolveu seus braços em torno das pernas de Grace. Ethan a seguiu e se agarrou à sua cintura. Olivia deu um passo à frente e envolveu seus braços em torno do pescoço de Grace. Eu vou me comportar. Ethan engasgou, falando mais do que nunca. Eu vou me comportar muito bem. Não vou incomodar você. Vou ouvir. Só não vá embora. Por favor, não vá embora. Mamãe Grace, chorou Mia. Eu amo a mamãe Grace. Não me deixe. Não vá embora como a mamãe. O coração de Grace se partiu. Ela olhou para as 3 crianças que se agarravam a ela como se suas vidas dependessem disso. Então ela olhou para cima. Nathan estava parado na escada, com os olhos vermelhos também, mas não disse uma palavra. Ele estava esperando pela decisão dela. Você prometeu, Olivia soluçou. Você disse que ficaria. Você disse que nos amava. Isso foi mentira? Tudo foi mentira. Não, não foi mentira. Foi a verdade. A única verdade que Grace sempre teve. Ela amava essas crianças. Ela amava esse homem. Ela amava essa família e não podia deixá-los. A bolsa escorregou de sua mão e caiu no chão. Grace se ajoelhou entre as 3 crianças e as envolveu em seus braços. Tudo bem, ela sussurrou entre lágrimas. Não vou a lugar nenhum. Sinto muito por ter pensado em ir embora. Vou ficar com vocês. Nathan desceu as escadas e se ajoelhou ao lado deles. Ele puxou os 4 para seus braços. Vamos lutar, disse Grace, sua voz agora mais firme. Vamos lutar juntos e vamos vencer. 3 dias. Eles tinham 3 dias para se preparar para a maior luta de suas vidas. Sofia transformou o escritório de Nathan em um centro de comando. A mesa estava coberta de arquivos, documentos e evidências empilhados em pilhas desordenadas. Precisamos provar 2 coisas, disse ela, com os olhos afiados como facas. Primeiro, Grace é boa para as crianças. Segundo, os Thornton têm más intenções. Sofia trabalhou sem parar. Ela entrou em contato com a doutora Eleanor Hayes, a psicóloga infantil que havia aconselhado a família de Nathan após a morte de Elizabeth. A doutora Hayes concordou em escrever um relatório sobre o notável progresso das crianças desde a chegada de Grace. Ethan havia começado a falar novamente. Mia estava dormindo a noite toda. Olivia havia começado a sorrir novamente. Sofia também entrou em contato com a professora de Olivia. A professora confirmou que as notas de Olivia haviam subido muito no último mês, que a menina estava mais concentrada, mais feliz, não ficava mais sentada sozinha no canto da sala de aula. E Daniel, após dias de investigação, descobriu a coisa mais importante de todas. A família Thornton estava afogada em dívidas. A empresa de Richard estava à beira da falência. Eles precisavam de dinheiro. E sua filha Elizabeth havia deixado um fundo de $1 milhão para os 3 filhos. Se os Thornton ganhassem a custódia, eles controlariam esse fundo. Isso não era amor, era dinheiro. Chegou a data do julgamento. O tribunal do condado de Cook estava lotado. Repórteres, curiosos e olhares cheios de julgamento acompanhavam Grace enquanto ela entrava. Ela usava um vestido azul escuro simples, o mais bonito que Sofia havia comprado para ela. Seu cabelo estava bem arrumado, seu rosto estava pálido, mas ela mantinha o queixo erguido. Nathan caminhava ao lado dela, segurando sua mão com força. As crianças sentaram-se atrás deles, ao lado de Daniel. Olivia segurava a mão de Ethan. Ethan segurava a mão de Mia. Todas as 3 crianças observavam Grace com preocupação, mas também com confiança. Do outro lado do corredor, os Thornton estavam sentados com uma equipe jurídica intimidadora. 5 advogados internos caros, pastas de couro polido alinhadas como armas. Richard Thornton sorriu com confiança quando viu Grace. O sorriso de um homem certo de que iria vencer. A audiência começou.
O advogado dos Thornton levantou-se, sua voz ecoando pela sala do tribunal. Meritíssimo, representamos Richard e Catherine Thornton, avós profundamente preocupados com a segurança de seus netos. Ele ligou uma tela e exibiu imagens da noite do ataque. A propriedade em ruínas, marcas de balas nas paredes, vidros quebrados. Este é o ambiente em que vivem 3 crianças. A casa de um criminoso notório atacada a tiros no meio da noite. Crianças forçadas a se esconderem em um quarto seguro. Este é um lugar para criar filhos? Ele se virou para Nathan. Nathan Blackwood. Toda Chicago sabe quem ele é. Ele comanda o maior império criminoso desta cidade. Sua esposa foi morta por causa dele. E agora seus filhos serão mortos por causa dele. Então ele apontou para Grace. E aqui, Grace Holloway, a mulher que mora na casa do Sr. Blackwood sem qualquer tipo de relação legal. Ele abriu um arquivo. Sem família. Abandonada antes do casamento, renegada pelos pais. Ninguém neste mundo a quer. Ele olhou para Grace com desprezo. Essa mulher não tem posição social, nem dignidade. Se nem mesmo sua própria família a quer, como ela pode cuidar de 3 crianças? Grace sentiu como se milhares de facas estivessem sendo cravadas em seu peito. Todos os olhos na sala do tribunal estavam fixos nela, julgando, zombando, lamentando. Ela queria fugir. Ela queria desaparecer, mas não o fez. Ela sentou-se ereta, com o rosto pálido, e não abaixou a cabeça. Debaixo da mesa, Nathan apertou sua mão. Sua mão estava quente, firme, como se dissesse que ele estava ali, como se prometesse que não a deixaria enfrentar isso sozinha. Sofia se levantou para responder. Meritíssimo. O outro lado fala sobre a segurança das crianças, mas não fala sobre seu verdadeiro motivo. Ela apresentou provas da dívida dos Thornton, da empresa à beira da falência, da necessidade urgente de dinheiro, do fundo fiduciário das crianças no valor de milhões de dólares. Isso não é amor pelos netos, isso é ganância. Então Sofia mostrou o relatório do Dr. Hayes. Desde que a senhorita Grace Holloway chegou, todas as 3 crianças apresentaram uma melhora psicológica significativa. Ethan, um menino que não falava uma única palavra há 4 meses, começou a falar novamente. Mia, uma menina que não conseguia dormir por causa dos pesadelos, agora dorme tranquilamente todas as noites. Olivia, uma criança forçada a carregar o fardo da mãe com apenas 8 anos, finalmente pôde ser criança novamente. Sofia exibiu um vídeo das crianças rindo com Grace na cozinha. Mia no colo de Grace, rindo. Ethan falando sobre algo com as mãos no ar. Olivia ajudando Grace a assar, com um sorriso no rosto, a felicidade transparecendo. O tribunal ficou em silêncio enquanto assistiam. Mas o advogado dos Thornton não desistiu. Ele se levantou, sorrindo friamente. Vídeos lindos, relatórios impressionantes. Mas há uma pergunta que o advogado do Sr. Blackwood não consegue responder. Ele se virou para Grace, seu olhar como uma lâmina. Se a senhorita Holloway é tão maravilhosa, por que sua própria família a abandonou? Por que seus pais não querem ver sua própria filha? Deve haver uma razão, meritíssimo. Pessoas boas não são rejeitadas por toda a família. O tribunal olhou para Grace, esperando, julgando. Grace sentiu as lágrimas subirem, mas ela não chorou. Ela já tinha chorado o suficiente. Ela já tinha fugido o suficiente. Hoje ela iria lutar. Ela se levantou da cadeira, com a voz trêmula, mas clara. Meritíssimo, eu gostaria de falar. Todo o tribunal ficou em silêncio quando Grace deu um passo à frente. Ela podia sentir centenas de olhos fixos nela, julgando, curiosos, desdenhosos. Mas ela não se importava mais. Ela tinha vivido toda a sua vida sob olhares como aqueles. Hoje, ela iria contar a verdade, não importava o quanto doesse. Meritíssimo, ela começou, com a voz trêmula, mas não fraca. O advogado do Sr. Thornton perguntou por que minha família me abandonou. Vou responder. Ela respirou fundo. Há 2 anos eu estava no altar com um vestido de noiva. O noivo olhou para mim do outro lado da igreja, depois se virou e foi embora. Ele disse que eu não era digna de nenhum homem. Ela ouviu sussurros se espalharem pelo tribunal. Ela continuou. Eu acreditei nele. Acreditei que não era digna de amor. Acreditei que era algo a ser jogado fora. Minha família me renegou porque eu os envergonhei. Disseram que não tinham uma filha chamada Grace. Tornei-me invisível na mesma casa onde cresci. As lágrimas escorreram, mas ela não parou. 6 meses depois, perdi o bebê que esperava, a filha do homem que me abandonou. Dei-lhe o nome de Hope. Hope, porque era a única coisa que me restava. Então ela engoliu em seco. Achei que minha vida tinha acabado. Eu não tinha nada. Nenhuma família, nenhum dinheiro, nenhum futuro. Apenas uma frase gravada na minha mente.
Você não merece ninguém. Então conheci essas 3 crianças. Grace se virou e olhou para Olivia, Ethan e Mia. Todos os 3 a observavam com os olhos cheios de lágrimas. Eles não se importavam com a minha aparência. Não perguntaram sobre o meu passado. Não perguntaram por que minha família não me queria. Elas só precisavam de alguém para ficar com elas. Alguém para abraçá-las quando choravam. Alguém para cantar para elas dormirem. Alguém para dizer que tudo ficaria bem. Ela se virou para o juiz. O Sr. Thornton diz que eu não tenho legitimidade. Talvez ele esteja certo. Pelos padrões dele, eu não sou rica. Não sou bonita. Não venho de uma família respeitável. Mas aprendi algo com essas 3 crianças. O amor não requer credenciais. O amor não se importa se você é rico ou pobre, bonito ou feio, aceito ou rejeitado. O amor só pede que você esteja presente. O amor só pede que você fique. O amor só pede que você não desista. Eu amo essas crianças e não vou desistir delas. Ela mal havia terminado quando uma vozinha se ergueu atrás dela. Eu quero falar. Olivia levantou-se com o rosto molhado de lágrimas, mas com os olhos firmes. Nathan moveu-se como se fosse impedi-la, mas o juiz levantou a mão. Deixe a criança falar. Olivia caminhou para a frente e ficou ao lado de Grace. A menina de 8 anos parecia pequena na sala de audiências lotada, mas não tremeu. Meu nome é Olivia Blackwood, começou ela, com a voz trêmula, mas clara. Minha mãe morreu há 4 meses. Eu a vi ser baleada bem na minha frente. A sala do tribunal ficou em silêncio total. Depois disso, achei que tinha que substituí-la. Eu tinha que cuidar do meu irmão e da minha irmã. Eu tinha que ser forte. Não podia chorar. Não podia ser fraca. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ela continuou. Meus avós dizem que querem nos proteger, mas quando minha mãe morreu, eles não vieram. Nem uma vez. Eles não me abraçaram quando eu chorei. Não perguntaram se eu sentia falta da minha mãe. Só ligaram para falar sobre documentos, dinheiro e herança. Ela olhou para os avós. Richard Thornton empalideceu. Catherine baixou a cabeça. Mamãe Grace é diferente, disse Olivia, e sua voz ficou mais firme. Ela não tentou substituir minha mãe. Ela apenas ficou comigo. Ela sentou-se comigo às 2 da manhã quando eu chorava porque sentia falta da minha mãe. Ela não me disse para parar de chorar. Ela apenas me abraçou e disse que eu tinha o direito de ficar triste. Ela me ensinou que posso ficar triste e forte ao mesmo tempo. Posso sentir falta da minha mãe e amá-la ao mesmo tempo. Não preciso escolher. Olivia virou-se para o juiz, com os olhos vermelhos mais firmes. Por favor, não tire a mamãe Grace de nós. Já perdemos nossa mãe. Por favor, não nos faça perder mais uma pessoa. Não quero ir com meus avós. Quero ficar com meu pai. Quero ficar com a mamãe Grace. Por favor, deixe-nos ficar com as pessoas que realmente nos amam. O tribunal ficou em silêncio. Nenhum som, nenhum sussurro. Apenas os pequenos soluços de Mia sentada no colo de Daniel. Grace olhou para Olivia, com o coração partido e curado ao mesmo tempo. Ela se ajoelhou e envolveu a criança em seus braços. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por ser corajosa. Do lado dos Thornton, Richard sussurrava urgentemente para seu advogado, com o rosto pálido. Catherine mantinha a cabeça baixa, incapaz de olhar para ninguém. A juíza olhou para baixo do banco. Seu olhar pousou em Grace e Olivia abraçadas. Depois mudou para os Thorntons e, em seguida, para Nathan. O homem lutava para conter as lágrimas enquanto observava sua filha. Ela bateu o martelo. O tribunal entraria em recesso por 30 minutos para deliberar. 30 minutos. 30 minutos para decidir o destino de uma família. Grace se levantou e guiou Olivia de volta aos seus lugares. Nathan esperava por elas, com os olhos úmidos. Ele as puxou para seus braços. Ethan e Mia correram e se agarraram a eles. 5 pessoas ficaram no meio do tribunal, abraçadas, esperando por uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. 30 minutos. Os 30 minutos mais longos da vida de Grace. Ela se sentou no banco duro do tribunal, com o coração batendo forte dentro do peito. Mia sentou-se em seu colo, com as mãozinhas segurando a blusa de Grace e recusando-se a soltá-la. Ethan sentou-se à sua esquerda, com a cabeça apoiada em seu ombro, segurando sua mão. Olivia sentou-se à sua direita, também segurando sua mão, os dedinhos apertados com força, como se tivesse medo que Grace desaparecesse. Nathan ficou em pé atrás deles. Ele não falou nada. Simplesmente ficou ali, presente. Sua mão repousava no ombro de Grace, quente e firme. Ao redor deles, as pessoas cochichavam. Os repórteres faziam anotações. O advogado dos Thornton discutia com seus clientes. O rosto de Richard Thornton estava roxo de raiva. Suas mãos cortavam o ar em gestos furiosos.
Catherine permanecia imóvel como uma estátua, recusando-se a olhar para qualquer pessoa. Grace não prestava atenção neles. Ela se concentrava em sua respiração, nas 3 crianças agarradas a ela, na mão de Nathan em seu ombro. Essa era sua família. Não importava qual fosse a decisão, esta ainda era sua família. A porta da juíza se abriu. Todo o tribunal ficou em silêncio. A juíza saiu, seu rosto não revelando nada. Ela se sentou, arrumou os papéis à sua frente. Grace parou de respirar. Nathan apertou seu ombro com mais força. Depois de analisar todas as provas e depoimentos, a juíza começou, sua voz ecoando pelo tribunal. O tribunal decide o seguinte. Ela fez uma pausa e olhou para seus documentos. Quanto aos requerentes, Richard e Catherine Thornton, o tribunal considera que há um claro motivo financeiro por trás desta petição. As provas mostram que os Thorntons estão enfrentando sérias dificuldades financeiras e pretendem controlar o fundo fiduciário dos netos. O tribunal também considera que os Thorntons não apresentaram provas de que cuidaram genuinamente das crianças durante os 4 meses desde que a mãe delas faleceu. Richard levantou-se rapidamente para contestar, mas seu advogado o puxou de volta para baixo, continuou a juíza. Quanto ao requerido, embora o Sr. Nathan Blackwood tenha questões jurídicas complexas, o tribunal considera que ele é um pai responsável que ama seus filhos, e as evidências mostram que ele tomou medidas para garantir a segurança deles em circunstâncias difíceis. Em seguida, a juíza olhou para Grace. Quanto à senhorita Grace Holloway, o tribunal considera que a senhorita Holloway demonstrou dedicação e amor por meio de depoimentos de especialistas. Através das evidências do progresso das crianças, e mais importante, através das próprias palavras das crianças, ela bateu o martelo. O tribunal nega a petição dos Thornton. A custódia total permanece com o Sr. Nathan Blackwood. A sessão está encerrada. Grace não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Ela ficou sentada ali, paralisada, incapaz de se mover. Então Mia gritou, "Mamãe Grace, nós ganhamos! Nós ganhamos!" E Grace se desfez em lágrimas. Lágrimas escorriam como um rio. Ela abraçou Mia, depois Ethan e em seguida Olivia. As 3 crianças se agarraram a ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você vai ficar", disse Ethan, com a voz cheia de alegria. "Mamãe Grace vai ficar conosco." Do outro lado do tribunal, Richard Thornton estava de pé, com o rosto sombrio de raiva. Ele gritou algo para seu advogado, depois se virou e saiu furioso, sem olhar para trás. Catherine o seguiu com a cabeça baixa. Incapaz de olhar nos olhos de alguém, Sophia se aproximou de Grace, com os olhos brilhando de lágrimas. "Você se saiu muito bem", disse ela, abraçando-a. "Você é tão corajosa." Grace não conseguia falar. Ela apenas chorava. Chorava de alívio, de alegria, do choque de finalmente lutar e vencer pela primeira vez na vida. Então Nathan se colocou na frente dela. O tribunal ainda estava lotado. Os repórteres ainda estavam lá. Os advogados ainda estavam lá. Mas Nathan não se importava. Ele olhou para Grace, seus olhos cheios de algo que ela nunca tinha visto nele antes. Então ele se ajoelhou bem ali, no meio do tribunal, na frente de todos. Grace ficou boquiaberta. "Nathan, o que você está fazendo?" Nathan pegou a mão dela. "Grace Holloway", ele começou, sua voz tremendo levemente. "Não sou bom com palavras. Nunca fui. Só sei agir, mas hoje preciso falar." Ele respirou fundo. "Você salvou meus filhos. Você veio quando eles estavam morrendo lentamente de tristeza. Você os trouxe de volta à vida. Você ensinou Mia a dormir em paz. Você ensinou Ethan a falar novamente. Você ensinou Olivia a ser criança novamente. E você me salvou." Sua voz embargou. "Eu morri com minha esposa no dia em que ela deixou este mundo. Depois disso, eu era apenas um corpo ambulante. Mas você me trouxe de volta. Você me deu um motivo para voltar para casa. Você me deu um motivo para viver. Eu te amo, Grace. Não quero viver mais um dia sem você ao meu lado." Ele tirou uma pequena caixa do bolso do paletó e a abriu. Um anel de diamante brilhava dentro dela. "Você quer se casar comigo? Não por causa do tribunal, não por causa dos Thorntons, não por causa de ninguém, apenas porque eu te amo e quero você comigo para sempre." Grace chorou. Ela riu. Ela não sabia mais o que estava fazendo. Ela só sabia que seu coração estava explodindo de felicidade. "Sim", ela sussurrou. Então ela disse em voz mais alta, "Sim, eu aceito." Mia pulou no lugar. "Mamãe Grace vai ficar para sempre, papai. Para sempre. Para sempre." Nathan se levantou, colocou o anel no dedo de Grace e então se virou para a filha. "Para sempre, querida. Mamãe Grace vai ficar conosco para sempre." Olivia e Ethan correram para a frente e abraçaram os dois. "Agora somos realmente uma família."
chorou Olivia. Uma família de verdade. Nathan olhou para Grace. Grace olhou para ele. Então ele se abaixou e a beijou ali mesmo, no meio do tribunal, na frente de todos. Seu primeiro beijo. E Grace sabia que isso era apenas o começo de uma nova vida com a qual ela nunca ousara sonhar. Uma semana. Eles tinham apenas uma semana para se preparar para o casamento. Mas com Sofia, uma semana era mais do que suficiente. Ela transformou o Jardim dos Fundos em algo saído de um conto de fadas. Flores brancas por toda parte, lanternas penduradas nos galhos. Um corredor estreito coberto de pétalas levando a um arco de rosas, onde Nathan estaria esperando. Quero ser a dama de honra, anunciou Olivia assim que soube do casamento. Vou espalhar flores para a mamãe Grace. Vou fazer o melhor trabalho possível. Ethan levantou a mão. Quero segurar os anéis. Pai, posso segurar os anéis? Nathan ajoelhou-se ao nível do filho. Essa é a tarefa mais importante. Consegues fazê-lo? Ethan acenou com a cabeça solenemente. Não os vou deixar cair. Prometo. E Mia, a menina de 3 anos, tinha apenas um pedido. Quero um vestido de princesa. Um rosa com brilho. Sofia riu-se e anotou no seu caderno. Um vestido de princesa rosa com brilho. Tudo bem, mocinha. Chegou o dia do casamento. Uma tarde suave e ensolarada. Uma luz dourada e quente se espalhava pelo jardim. Não havia centenas de convidados. Não havia repórteres nem espetáculo, apenas a família e as poucas pessoas que mais importavam. Daniel estava ao lado de Nathan como seu padrinho. Sofia sentou-se na primeira fila, com os olhos já molhados antes mesmo do início da cerimônia. Alguns dos homens de Nathan estavam sentados atrás dela. Homens duros que se suavizaram ao ver as crianças correndo entre as cadeiras. Nathan estava no final do corredor, com um terno preto e o cabelo bem penteado, mas seus olhos não saíam da porta dos fundos nem por um segundo. Ele estava esperando por ela. A porta se abriu. Grace saiu e Nathan esqueceu como respirar. Ela usava um vestido branco simples, sem pedras, sem bordados elaborados, apenas um tecido branco limpo, ajustado ao seu corpo e esvoaçando suavemente na bainha. Seu cabelo caía solto sobre os ombros, com uma pequena flor branca presa nele. Ninguém a acompanhou pelo corredor. Sem pai, sem irmãos. Ela caminhou sozinha, mas não se sentia solitária. Olivia caminhava à frente, espalhando pétalas de rosas brancas sobre o tapete. Ela estava séria, como se estivesse cumprindo a missão mais importante de sua vida. Cada passo, cada pétala, cuidadosamente colocada, Ethan seguia atrás dela, com as 2 mãos levantando uma almofada de veludo vermelho com os 2 anéis. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam fixos com foco intenso, sem tirar os olhos dos anéis nem por um segundo. Mia estava nos braços de Daniel, acenando para Grace. Mamãe Grace! Mamãe Grace! Você está tão bonita! Gritou ela, seu vestido rosa brilhante cintilando à luz do sol. Grace sorriu, as lágrimas já começando a cair. Ela chegou até Nathan e ele pegou sua mão. A mão dele também tremia. O ministro começou a cerimônia. Mas Grace mal conseguia ouvir uma palavra. Ela só olhava para Nathan, o homem que lhe deu uma família quando ela não tinha mais ninguém. Quando chegou a hora dos votos, Nathan falou primeiro. Grace, ele começou, com a voz embargada pela emoção. Não sou bom em fazer promessas. Uma vez prometi que protegeria a mulher que amava e falhei. Ele engoliu em seco. Mas hoje estou prometendo a você. Eu vou te proteger. Eu vou te amar. Eu vou te dar a família que você merece ter. Não vou falhar novamente. Então foi a vez de Grace. Ela olhou para Nathan, depois para as 3 crianças ao lado deles. Nathan, ela disse com a voz trêmula, mas firme. Eu costumava pensar que não era digna de ninguém. Eu costumava pensar que ficaria sozinha pelo resto da vida. Mas você e as crianças provaram que eu estava errada. Ela apertou a mão dele com mais força. Prometo que vou ficar. Prometo que vou amar você e as crianças para sempre. Não importa o que aconteça, eu não vou embora. Nunca. O ministro os declarou marido e mulher. Nathan envolveu Grace em seus braços e a beijou. Um beijo doce. Um beijo que tinha gosto de começo. As crianças correram e abraçaram os 2. Então, agora somos uma família de verdade? Olivia perguntou, com os olhos brilhando. Grace a puxou para perto. Sempre fomos uma família, querida. Agora é só oficial. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Grace e Nathan ficaram na varanda. O luar banhava o jardim abaixo. Você se arrepende? Perguntou Nathan, com um tom de preocupação na voz. De se casar com um homem como eu? Um homem com um passado como o meu? Grace virou-se para ele. Eu não me casei com um homem como você, disse ela gentilmente. Eu me casei com o pai dos meus filhos.
Eu me casei com um homem que me deu uma família quando eu não tinha ninguém. Casei com um homem que me viu quando o mundo inteiro desviou o olhar. Ela descansou a cabeça no ombro dele. Não me arrependo de nenhum segundo. Eles ficaram ali em silêncio, olhando para o jardim onde a lanterna ainda brilhava. Felicidade, plenitude. Pela primeira vez na vida, Grace sentiu que pertencia a algum lugar. E esse lugar era nos braços do homem ao seu lado. 6 meses depois, as manhãs na propriedade Blackwood começavam como sempre. O cheiro quente e amanteigado de panquecas enchia a cozinha. Grace estava em frente ao fogão, girando a frigideira com o pulso, um sorriso nos lábios. Mia se enrolou na perna de Grace, implorando para ser pegada no colo. Mamãe, Grace, me pegue no colo. Me pegue no colo. Grace se abaixou e beijou a testa da filha. Espere até a mamãe terminar as panquecas, minha princesinha. Ethan sentou-se à mesa falando sem parar. E então o professor disse, você é o melhor leitor da turma. E então Tommy me perguntou como eu fiquei tão bom em falar. E então eu contei a ele sobre a mamãe Grace. E então Grace sorriu e ouviu. O menino que antes vivia em silêncio agora falava mais do que qualquer pessoa na casa. E toda vez que ela ouvia suas histórias, agradecia silenciosamente à vida por permitir que ela testemunhasse esse tipo de milagre. Olivia ficou ao lado de Grace, ajudando a preparar os lanches para os mais novos. Devo colocar morangos extras para o Ethan? Mamãe, ele gosta de morangos. Sim, pode colocar. Grace olhou para sua filha mais velha, com o coração transbordando de amor. A menina de 8 anos que antes carregava o mundo inteiro nos ombros, finalmente tinha permissão para ser criança novamente. Naquela tarde, Grace sentou-se no chão do banheiro com um teste de gravidez na mão. 2 linhas vermelhas claras. Ela deslizou pela parede, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de dor. Não eram as lágrimas de terror de 2 anos atrás. Eram lágrimas de esperança. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou. Desta vez será diferente. Desta vez, olhou Hamas. Desta vez mamãe vai ficar com você. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Grace sentou-se ao lado de Nathan no sofá. Preciso lhe contar uma coisa. Nathan olhou para ela com preocupação nos olhos. O que é? Grace pegou a mão dele e a colocou sobre sua barriga. Estou grávida. Nathan ficou parado, com os olhos arregalados, a boca aberta, sem conseguir encontrar palavras. Então, ele a puxou para seus braços, segurando-a com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Desta vez será diferente, ele sussurrou em seus cabelos. Você tem a mim. Você tem as crianças. Você tem uma família inteira. Não vou deixar você perder mais ninguém. No dia seguinte, eles contaram às crianças. Olivia pulou no lugar. Eu vou ser mesmo uma irmã mais velha. Vou cuidar muito bem do bebê. Ethan levantou a mão. Vou ensinar o bebê a falar. Vou contar histórias para ele todos os dias. Mia correu em círculos pela sala, gritando, bebê, 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 bebê. 9 meses depois, Grace deu à luz um menino saudável. Ela estava deitada na cama do hospital, exausta e feliz. Nathan sentou-se ao lado dela, segurando o filho recém-nascido, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem mais forte de Chicago, chorando como uma criança. Meu filho, ele sussurrou. Meu filho. Grace sorriu para ele. Quero chamá-lo de Hope. Nathan olhou para ela. Ele entendeu. Hope, o bebê que ela havia perdido 2 anos antes. O nome que ela havia chorado na escuridão. Agora Hope havia voltado na forma de um bebê saudável, com os olhos da mãe e o sorriso do pai. Hope, repetiu Nathan. Perfeito. A porta do hospital se abriu e as 3 crianças entraram correndo, com rostos radiantes. Olivia foi até a beira da cama e olhou para o bebê com admiração. Posso segurá-lo, mamãe? Grace assentiu. Nathan colocou Hope cuidadosamente nos braços de Olivia. A menina de 9 anos embalou seu irmãozinho com os olhos brilhando. Bebê, eu sou Olivia. Vou ser a melhor irmã do mundo. Prometo. Ethan ficou ao lado dela e se abaixou para falar com ele. Ei, pequenino, nossa casa é divertida. Mamãe Grace cozinha comida incrível. Papai conta histórias. Olivia brinca com você. E Mia? Mia é um pouco barulhenta, mas você vai se acostumar. Mia se aproximou e beijou a bochecha do bebê várias vezes. O bebê é fofo. Mia ama o bebê. Grace ficou ali observando. 4 filhos, um marido que a amava, uma família completa. Ela já pensara que morreria sozinha. Agora tinha tudo. 1 ano depois, tarde da noite na propriedade Blackwood, Grace sentou-se na cama com os 4 filhos reunidos ao seu lado. Hope dormia profundamente no berço ao lado da cama. Mamãe, conte uma história, pediu Mia. Conte a história de como a mamãe chegou até nós. Grace sorriu e começou.
com a voz suave como uma canção de ninar. Era uma vez uma menina que achava que não era digna de amor. O mundo inteiro a rejeitava. Ela achava que ficaria sozinha para sempre. Então ela conheceu 3 crianças, continuou Olivia, com os olhos brilhantes. Então ela conheceu 3 crianças, repetiu Grace. 3 crianças que não se importavam com sua aparência. Elas só precisavam de alguém para amá-las. E a menina descobriu que também precisava delas. E essas crianças lhe ensinaram que ela era digna. Ethan disse. Grace puxou seus filhos para perto. Isso mesmo. Vocês ensinaram isso à mamãe. Nathan ficou parado na porta, observando em silêncio. Quando as crianças adormeceram, ele se aproximou de Grace. Aquela menina que dizia que não era digna, ele perguntou baixinho. Onde ela está agora? Perguntou Nathan. Grace olhou para o marido, depois para os 4 filhos dormindo pacificamente. Em seguida, olhou para a sala aconchegante, a casa cheia de risadas. Ela estava errada, sussurrou Grace. Ela não era indigna. Apenas ainda não tinha encontrado as pessoas certas. Ela não era digna de qualquer homem. Ela era digna desse homem, dessas crianças, dessa vida. O amor não era perfeição. O amor era estar presente. O amor era permanecer. O amor era escolher um ao outro todos os dias. E, finalmente, Grace encontrou pessoas que a escolheram. Não porque ela mudou, mas porque eles finalmente viram quem ela realmente era. A história de Grace e Nathan chegou ao fim. Mas a mensagem que ela deixou ficará conosco. Às vezes nos sentimos indignos. Às vezes somos rejeitados, abandonados, rejeitados pelo mundo. Mas lembre-se disso. Seu valor não depende da aceitação das outras pessoas. Seu valor está em seu coração, no amor que você dá, na força que se recusa a desistir. E um dia você encontrará pessoas que poderão ver isso. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Se ela tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder novas histórias emocionantes todos os dias. Curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama para que a mensagem de amor e esperança possa se espalhar. Como essa história fez você se sentir? Você já teve momentos em que se perguntou se merece ser amado? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sempre queremos ouvir o que está no fundo do seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde e uma vida cheia de alegria e felicidade todos os dias. Lembre-se sempre de que você merece ser amado. Até logo e nos vemos nas próximas histórias.